Olá, o programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da OTV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar a partir de agora, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Tem o Instagram, o Facebook, o nosso canal no YouTube e as retransmissões. Às 5 horas da tarde, pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e também para outras 20 cidades da região. O nosso convite a partir de agora, para você ficar aí com a gente pela próxima hora. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas suas plataformas, em todas as suas redes sociais. Interaja também pelo nosso WhatsApp. É bem bacana a sua participação, fazendo perguntas aos nossos entrevistados. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman e a quarta-feira chegou, é meio de semana por aqui. Você conhece o nosso espaço nesse dia, sempre aberto para os doutores, os especialistas, porque é dia da gente falar de saúde, bem-estar e comportamento. Então vamos conhecer os nossos convidados de hoje para essa jornada. Fabiana Santana, assessora pedagógica do programa Líderes em Mim. Tudo bem, Fabiana? Bem-vinda mais uma vez com a gente. Obrigada pelo convite, é sempre uma honra estar com vocês. Também na nossa bancada do Gente que Fala de hoje, doutor Enio Ziman, dermatologista especialista em alergologia. Como está, doutor Enio? Bem-vindo mais uma vez, obrigado por colaborar sempre. Boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado pela presença, doutor Enio, sempre colaborando com a gente, às quartas-feiras. O doutor Mário Capelletti Júnior, também na nossa bancada, ele é presidente da Associação Brasileira de Odontologia. Como vai, doutor Mário? Uma boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Vamos seguindo aqui com as apresentações. Kátia Alves, CEO da Excellence Beauty. Tudo bem, Kátia? Olá, boa tarde, tudo ótimo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Vamos lá, gente. O nosso primeiro assunto desta quarta-feira, como eu sempre falo por aqui, chama atenção: bem-estar, saúde e comportamento é o foco do nosso trabalho aqui às quartas-feiras. Vamos falar sobre um estudo publicado num jornal australiano e que revela que o uso de cigarro eletrônico é 74% maior entre jovens com níveis moderados de estresse. Eles estariam recorrendo aos chamados VAPs como forma de automedicação. A pesquisa abrangeu mais de 5 mil estudantes de baixa idade em 40 escolas locais lá na Austrália e indicou os adolescentes com sintomas severos de depressão. Vamos pular aqui para o Brasil, a nossa realidade aqui. Segundo uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, 1 entre 5 jovens brasileiros usa cigarro eletrônico. E os resultados disso tudo, gente, mostram a urgência das intervenções de suporte à saúde mental e medidas de prevenção ao uso de VAPs. Vamos começar pelo aspecto do comportamento. Fabiana, você que lida com o público jovem, esses dados te surpreendem de alguma maneira? Como é que é a realidade no seu dia a dia aí, diante dos jovens e essa questão dos VAPs? Cada vez mais as escolas que a gente passa, né, por onde a gente caminha, comentam sobre isso, os pais também procuram muito a escola, esse alto índice de ansiedade que gera a busca por escapes, né? Então, a gente vê hoje, principalmente a busca de cigarros eletrônicos, essa questão da busca pelo escape. Então, jovens, crianças, cada vez mais cedo, adoecidas dentro dessa necessidade de um prazer imediato que vem ali atender uma necessidade urgente de... É bem esse termo, um prazer imediato mesmo. E isso vem, e por eles não terem uma maturidade cognitiva, inclusive, para identificar o quanto é prejudicial, esses pequenos gatilhos vão tentando alimentar outros fatores que depois a gente vai discutindo aí ao longo da nossa conversa, né? E tentando sanar essa necessidade. Então, a gente tem ouvido cada vez mais os pais, especialistas, professores, buscando ajuda realmente para saber como auxiliar esses jovens, como ajudá-los nesses momentos em que eles cada vez mais se sentem depressivos e não se percebem nisso e vão para gatilhos como esse, que é um dos, né? E que traz ali um prejuízo enorme para a saúde deles.
Pois é, a sua análise vai nessa linha de que os jovens estariam procurando nos VAPs, né, uma forma de automedicação para toda essa situação emocional, de saúde emocional que a gente tem verificado no público jovem, que mais adiante a gente vai tratar também dentro de do âmbito do Setembro Amarelo. Agora, antigamente, quando se falava em cigarro, não o cigarro eletrônico, porque não existia, mas o cigarro mesmo, entre os jovens, ele aparecia como uma forma de autoafirmação, entrar na tribo, mostrar, né, que estava todo mundo junto, enfim. Isso modificou? Continua pelo fato dessa questão de sentimento de afirmação, então, dentro das escolas, e principalmente por ser algo que eu não preciso acender, ele é muito escondidinho, né? Então, ele tem um acesso diferente ao cigarro É. normal. Então, consegue-se ter ali um certo velar sobre o uso disso, né? Que fica entre nós, vamos falar assim, dentro da linguagem ali do jovem, né? Então, esse acesso fica mais fácil, né? Não tem que ir lá comprar na cartelinha do cigarro. Então, você tem isso, traz essa aproximação e essa identificação dos pares. E vem, de novo, reafirmando essa necessidade interior. Então, esse escape. Então, poxa, você usa, que legal, e vai, sem noção e nem dimensão do quanto que é prejudicial. Doutor Mário Capelletti, a sua análise em relação a esse nosso primeiro tema, o estudo lá da Austrália, que revela essa correlação entre depressão e o uso de VAPs por jovens, a partir da sua, a sua análise a partir da sua área. Bom, na minha área, os malefícios do cigarro comum são bem conhecidos e eu não vi ainda nenhum estudo na minha. Mas eu creio que, até pelo calor, a combustão que ela causa na cavidade bucal, talvez ela seja realmente o causador de futuros cânceres bucais, problemas periodontais, problemas dentários. Então, eu acho que, e como estão começando cada vez mais precocemente esses adolescentes com cigarro eletrônico, acho que tem que ter uma atenção muito maior também. E na minha área, né, porque nós, cirurgiões dentistas, nós temos acesso direto à cavidade bucal e qualquer alteração nós temos que solicitar e algum exame mais aprofundado por um cirurgião de cabeça e pescoço ou um médico especializado nessa área também. Então, cabe um alerta para a Associação Brasileira de Odontologia também trabalhar nesse aspecto. Mas já é uma realidade nos seus consultórios, jovens, adolescentes chegando para tratamentos em razão das consequências do uso de VAP? Na minha especialidade, não como consequência. Eu não tenho notado ainda, como eu falei, não existem estudos que comprovem ainda que esses cigarros podem causar um câncer bucal, mas eu creio que certamente em breve deve aparecer. Mas eu não tenho visto e não tenho, assim, procurado na minha clínica pacientes com esse tipo de problema por alguma lesão causada pelo cigarro. Sim. Doutor Enio Ziman, sua análise a partir também da sua área, essa correlação entre depressão e o uso de cigarro eletrônico pelos jovens. O uso de substâncias para controlar ansiedade, depressão e outros problemas é uma coisa que sempre existiu. Varia desde chás até o próprio tabaco, até outras drogas mais conhecidas, e passando por uma porção de hábitos mais ou menos saudáveis. E agora chegou uma nova tecnologia. Então, esses vapes, esses outros dispositivos de inalação de produtos tendem a ser mais utilizados, embora exista uma restrição legal, mas eles estão se espalhando e realmente existe um comércio meio escondido deles, que é uma coisa também que preocupa, a proximidade do adolescente a pessoas que comercializam coisas ilegais. Existe um aspecto bastante amplo e que tende cada vez a se tornar mais conhecido e mais frequente. É. Dentro da sua área de atuação, doutor Enio, o senhor, na dermatologia, lida com as pessoas, né, sempre indo buscar uma solução para problemas estéticos, problemas de beleza, muitas vezes, né? Será que dá para apontar algum escape também no uso do cigarro eletrônico por insatisfações em relação à parte estética? A ansiedade gera o uso de todo tipo de dispositivo, não só na área de dermatologia, que realmente a gente tem essa parte
essa preocupação, eu já quero parecer adulto, eu já quero parecer diferente, eu posso, uma sensação de poder, mas também na parte de alergologia, que a gente vê pessoas terem exacerbações de rinite, de asma, e a gente tem que praticamente trabalhar como detetive para descobrir, porque o tabagismo, ainda quando a gente pergunta, a resposta geralmente é sincera, mas o uso dessas, mas é só de vez em quando, essa e outras drogas ilícitas também. Sim. Kátia Alves, a sua análise também a respeito desse tema, correlação entre depressão e uso de cigarro eletrônico, os chamados vapes, pelos jovens. Você que vive no mundo da beleza, no mundo, né, da estética, está sempre junto dessas pessoas que buscam o melhor da aparência. Existe uma correlação entre uma coisa e outra? Bom, em relação à minha função como CEO e dentro da empresa, não. Mas como mãe de adolescente, sim. Porque, na realidade, eu tenho duas maternidades com idades muito diferentes. Eu tenho um filho com 35 anos e tenho outro com 16. São 19 anos de diferença. E posso dizer que é outra maternidade. E são outros desafios. E não por acaso, há pouco tempo a escola fez efetivamente uma matéria e levou muita gente, fez um congresso, posso chamar até de congresso, levou muitos especialistas para dentro da escola para que esse tema fosse tratado de uma forma muito mais transparente e mostrando ali ao jovem quais são os malefícios, o que isso vai trazer na sua vida. Porque com o meu filho de 35 anos, eu enfrentava o cigarro, o tabagismo normal, né? Que é o cigarro, e eu como fumante, ex-fumante hoje, mas à época falava, vou deixar fumar porque eu sou um exemplo ruim, não posso então cortar isso, né? Se eu faço. Com esse mais jovem, e foi ele o meu grande incentivador para eu deixar o tabagismo, porque tem isso entre os jovens, né? E eu acho que também a família precisa estar muito mais atenta a essas situações, né? A gente precisa estar muito mais próximos. Eu acho que essa distância que a família tem atualmente do jovem, da criança, a gente entrega ali, né, um eletrônico, deixa a criança ali naquele mundo aberto, naquela praia ali solta, que é uma praia, você solta a criança ali dentro, né? Então, eu acho que a família precisa ter essa atenção. É importante a escola, mas eu acho que a família precisa ter realmente atenção a isso. É perigoso, né? Então, eu fico sempre hoje atenta por causa da maternidade aí do adolescente. Fabiana, para a gente encerrar esse tópico, como eu destacava aqui no final da nossa nota, os resultados, né, dessa pesquisa publicada na Austrália, que revelam a urgência, né, nas intervenções, né, para que as intervenções de suporte à saúde mental de fato aconteçam e as medidas de prevenção ao uso dos VAPs também. Como é que o seu trabalho, o seu programa, o Líder em Mim, pode colaborar com informações coletadas para elaboração de políticas públicas? Na verdade, a gente trabalha com desenvolvimento de competências socioemocionais, que uma delas está ligada, por exemplo, à autorregulação. Então, quando você, dentro da escola, já começa a trabalhar com conceitos que ajudem não só os alunos, como os pais, as famílias, os responsáveis, e também a equipe escolar, a olhar para todas essas demandas que vão chegando, que isso é uma demanda nova que chega no mercado, né? Para nós, chega na nossa comunidade, seja qual for o espaço que estejamos, né? Quando chegam essas demandas, a gente saiba como lidar. Então, em relação a isso, a gente está sempre antenado, sempre buscando, sempre pesquisando, sempre ligado com o que realmente está acontecendo. Tem como suporte para as escolas o nosso blog, tem ali artigos que frequentemente a gente compartilha, que a gente traz também especialistas para falar sobre o assunto, e a gente constantemente está em contato com as escolas, porque em algumas escolas nem chegou ainda ao assunto, mas o assunto já está lá. Às vezes não chega, né, para a equipe, gestor, equipe escolar, mas o assunto já está acontecendo. Então, a gente trabalha dentro desse meio de campo, junto com as competências todas que vão sendo desenvolvidas ali ao longo do programa,
com também informações úteis e vitais do dia a dia, fazer escola, da realidade adolescente, da realidade dos jovens e das crianças, para auxiliar esses educadores a se movimentarem e a estarem preparados, né, para essas demandas quando elas chegam. Vamos lá, seguindo o próximo tema aqui do programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre tratando aqui das questões da saúde, do bem-estar e do comportamento, pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões, às 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Fabiana, eu vou seguir com você aqui no nosso próximo bate-papo para falar da campanha Setembro Amarelo, né, que alerta a sociedade sobre a importância dos cuidados com a saúde mental. No âmbito da educação, questões socioemocionais exigem atenção de educadores e de estudantes. Dados do SUS mostram que o nível de ansiedade entre crianças e jovens superou o verificado em adultos. A situação passou a ficar mais crítica de 2022 para cá, com o aumento dos pacientes entre 10 e 14 anos de idade atendidos com transtornos mentais, psicológicos, enfim. Fabiana, a forma como esse grupo, né, de 10 a 14 anos de idade lida com o mundo virtual, essa forma é apontada como uma grande vilã desses problemas? Tem muita relação, a gente tem falado nos últimos meses muito sobre isso. Quando saiu essa pesquisa, a gente aprofundou, inclusive, e procurou escolas e famílias para debater sobre o tema, né, para entender como é que em casa e como que na escola esse tema e o comportamento das crianças e dos adolescentes tem ali se manifestado, né? E uma coisa que a gente vê, Maura, a gente colocar muita culpa só nas redes sociais, só no acesso à internet, né? Por quê? Porque a gente vê famílias que entregam ali e tá tudo bem porque a criança está quieta, porque o adolescente está quieto, e isso não é suficiente, é uma janela. E a gente sabe que o estímulo, né, do uso disso gera um disparo da dopamina, que a gente fala, né, cientificamente falando, da dopamina no corpo, e isso gera a dependência. E cada vez eles se aprofundam e se fecham mais. Só que o problema da dopamina é que ela traz um prazer imediato que depois te joga lá embaixo nesse desejo de mais. E as crianças estão vivendo nessa dependência. E isso tem gerado a frustração, isso tem gerado a depressão, isso tem isolado os nossos jovens e adolescentes, ali as nossas crianças, dentro de um mundinho que não é real. E quando elas olham para fora desse mundo, dessa tela, e elas veem que o mundo real ele é bem diferente, existem ali responsabilidades, seja qual for a faixa etária, existem cumprimentos ali a serem combinados das famílias que precisam ser estabelecidos, e a gente não tem visto isso. Uma das coisas mais legais que a gente encontrou depois de vir essa pesquisa e a gente começar a debater sobre isso, é o quão a família é importante para auxiliar esses jovens, esses adolescentes, essas crianças a romperem com essa barreira e a romperem com essa dependência, que é relacionamento. Então, a gente vê que esse alto índice de depressão e ansiedade acontece principalmente porque os relacionamentos reais, eles vão ficando cada vez mais escassos dentro da própria casa. Então, às vezes uma atividade que é passado para casa, para a família fazer com a criança, com o adolescente, para estabelecer vínculos, para realçar valores, para trazer ali os princípios à tona, para trazer uma aliança da família, né, com aquele adolescente, e até para ajudá-lo a olhar para esse adolescente, para essa criança, e perceber possíveis problemas que estejam acontecendo, a gente ouve das escolas uma dificuldade de adesão das famílias. E a maior resposta é falta de tempo. Então, essa falta de tempo também, em partes, colabora para que elas fiquem mais tempo em telas, para que elas mergulhem cada vez mais no universo desconhecido e que muitas vezes elas não têm maturidade emocional para lidar de acordo com as demandas que vierem ali desses acessos ou dos caminhos que elas estão percorrendo. Então, só para fechar a fala, gera-se um isolamento, o uso excessivo do celular, mas ele não é a única causa. A família deixar única e exclusivamente a criança ter o controle de uso desse recurso é o problema. E aí, na contrapartida, eu preciso oferecer tempo de qualidade, relacionamento, para que outros hormônios, como a ocitocina, por exemplo,
que é gerado através desse contato e que tem um prazer duradouro muito maior para essas crianças, esses adolescentes, possa fazer o seu papel e ajudá-los na autorregulação a encontrarem aí caminhos, né, de amenizar sintomas como da depressão e da ansiedade. Agora, as famílias não estão encontrando o caminho para a retomada das rédeas, ou seja, você disse da escassez desse relacionamento, né, entre pais e filhos, e as famílias não sabem o que fazer para resgatar isso, ou estão fazendo vistas grossas, achando, não, isso não dá em nada, vai ser assim mesmo, o mundo mudou. A maior desculpa é falta de tempo. Falta de tempo. Não tenho tempo. A gente ouve muito isso das escolas, a família dizer que não tem tempo. Então, a gente tem feito um trabalho, assim, muito bonito e intencional de resgate com as famílias, porque a educação socioemocional, ela veio como uma responsabilidade da escola a partir de 2018 na BNCC, mas ela não é só da escola. Eu preciso de uma tríade, família, escola, aluno, né, o estudante ali se percebendo dentro desse ambiente, mas quando a família valida o que o socioemocional da escola está sendo trabalhado, isso ganha muita força, e aí, voltando para a autorregulação, a criança consegue se perceber, poxa, nisso eu não estou legal, isso está me prejudicando. E aí não fica uma regra de fora para dentro, ela começa a se movimentar em busca, inclusive, de pedir ajuda quando percebe que as coisas não estão legais. Falta de tempo mesmo, sob quais alegações? Ou é uma suposta falta de tempo, uma vez que muitas famílias acham que esse papel é da escola, e o papel da escola é outro, é o ensino, a educação é dentro de casa. Sim, e aí o que a gente tem ouvido é essa questão dos pais trabalharem muito, né? De muitas vezes não conseguirem pensar em caminhos para essa interação. Então, eu já tive uma situação em sala de aula da aluna falar assim: meu pai, quando eu acordo, meus pais já foram, quando eu vou dormir, às vezes eles não chegaram. E essa criança teve um problema quase que de overdose com medicamento, inclusive, que era uma tentativa de chamar atenção. E eu acredito que vem ali de encontro com o que a gente está falando, né? Então, eles se fecham naquele mundinho, porque ali eles encontram a tribo, como você disse anteriormente, né? Então, o que tem em comum, o que vai, só que é dentro de tudo muito imediato, e ali eles sentem como se eles tivessem o poder da escolha, né? E a família, vendo que a criança está quietinha, está tudo bem, e vai para outras situações do dia a dia, outros afazeres, né? E isso vai deixando ali de lado. Então, fechou-se a porta, porque a criança quase não sai mais de casa, né? Mas abriu-se uma janela que precisa ser monitorada. E o tempo, ele é muito relativo ao valor. Então, a gente tem chamado muitas famílias para realmente agregar valor para o tempo que utiliza e que oferece ali para a criança de maneira intencional, e aí não é a quantidade, é a qualidade desse tempo que vai marcar essa relação e esse fortalecimento emocional com a criança. Doutor Mário Capelletti, os pais estão sem tempo de levar os filhos ao dentista, você chega lá para olhar a boca da criança e, ô pai, mãe, peraí, né, tá tudo estragado aqui, o que aconteceu? Você não tem mais tempo para isso também? Olha, há um tempo atrás talvez fosse mais comum, mas hoje em dia eu vejo que os pais que levam os filhos ao dentista, eles marcam no final do dia, por causa que já se agradece do trabalho, esquece da escola também. Mas voltando àquele assunto aqui, a grande ansiedade no meu consultório talvez seja para as crianças, aquele tratamento rápido, que é ter aquele sorriso bonito. Eu lido com muitos pacientes com assimetria facial, então isso é importante até para uma questão de bullying na escola. Então, às vezes os resultados que eles querem seja rápido, e muitos deles não sei, tem que acompanhar o crescimento facial conjuntamente. Então, muitos desses pacientes têm uma ansiedade de querer resolver muito rápido. E o que acontece? Um tratamento, às vezes, se for uma questão somente dentária, pode demorar menos tempo, mas às vezes envolve a parte esquelética. E em adolescentes, para dar um tratamento concluído realmente, com estabilidade, muitos deles não necessitam, né, que o crescimento tenha praticamente terminado. E muitos adultos que não foram tratados no passado, e hoje tem algum tipo de assimetria, ou uma questão estética, ou uma questão funcional, nos procuram também, e existe essa ansiedade do tratamento ser resolvido com muita rapidez. E não é um tratamento que às vezes vai em 1, 2, 3 anos, se possa realmente conseguir, né, a expectativa do paciente seja sanada. E cada vez mais, depois da pandemia, eu tenho visto
expectativa aumentou muito para muitos dos nossos pacientes. Então, a gente encontra Sim. primeiro o paciente, quando adulto, quando criança, ou quando criança. Então, é importante que nós, né, temos esse diálogo com os nossos pacientes. Kátia Alves, os caminhos para você arrumar tempo para o seu adolescente dentro de casa. Pois é, a gente tenta, né, arrumar tempo. Eu tenho uma vantagem, porque como eu trabalho por conta própria, eu acabo administrando meu tempo. E uma primeira maternidade faz com que realmente você tenha um outro olhar, né? E eu sou uma mãe diferente para esse adolescente de 16 anos. A gente procura estar mais próximo. E a gente precisa, eu acho que exige uma autocorreção nossa também, porque nós pais também passamos muito tempo nas redes sociais. Essa é a grande realidade. E nós sabemos que crianças e adolescentes fazem tudo através de exemplos. São os exemplos que você tem. Então, eu gosto de um joguinho, e aí o filho gosta de um joguinho também, porque ele vê a mãe ali. Se você leva o celular à mesa, o filho também leva o celular à mesa. Então, existe essa coisa. Então, a gente lá em casa está tentando, não é fácil, até porque também ele está no ensino médio, já tem que né, já vai fazer Enem, e aí tem aquela coisa de estar muito no computador, e aí você tem que estar sempre vigiando e entrando de repente para saber se está mesmo estudando, ou se você está ali, né, dando aquela volta na gente para tentar, mas a gente tenta fazer com que ele saia de casa, então faz uma viagem, vamos à praia, fazemos alguma coisa diferente, que é para ele poder sair. Mas é um processo difícil, viu? Não é fácil, porque existem apelos. E apelos para os pais, para os adultos. Nós vivemos disso aqui, né? Dessa rede social. Eu vivo de rede social. Então, esse dosear é complicado, viu? Mas a gente vai tentando. Bom, gente, vamos mudar o assunto aqui, sair da saúde emocional, da saúde mental, vamos falar da saúde eh, das vias respiratórias, não é, doutor Enio? Olha, 2024 registra o período mais seco dos últimos 44 anos em mais da metade do Brasil. E por causa do clima, os agentes causadores das alergias, como a poluição, a poeira, os pelos de animais, ficam mais tempo no ar que respiramos, fatores que aumentam as doenças, como a rinite alérgica, por exemplo. E além dos efeitos sobre as vias respiratórias, o período sem chuvas, que a gente está vivenciando, também pode causar o ressecamento da pele e as alergias dermatológicas. Tem para onde fugir? Porque no clima a gente não manda, doutor Enio. O que que a gente faz enquanto a chuva não vem para poder se prevenir dessas coisas todas que o tempo seco traz? Mário, realmente, Mauro, essa época do inverno, classicamente, nós temos um ar mais seco, assim, as famosas inversões térmicas, que a gente fica sem vento, e isso traz uma porção de dificuldades. É frequente o uso de umidificadores de ar. É interessante a gente utilizar, se hidratar bastante, tomar bastante líquido. São medidas bastante importantes e que devem ser seguidas. O uso de soro nas narinas, o uso de hidratantes na pele, de sabonetes suaves, banhos rápidos. Há uma tendência no inverno do banho se prolongar, às vezes um banho muito quente, isso resseca a pele bastante. Então, isso é uma porção de cuidados que devem ser tomados. E, nesse ponto, realmente, as redes sociais contribuem com muita informação. Logicamente, deve ser peneirada, mas tem muita informação útil nesse ponto. A sugestão é que as pessoas tirem as suas dúvidas, podem utilizar realmente as informações vindas de sites de universidade, sites de sociedades de dermatologia, sociedade de alergologia. Tem muita informação interessante. Aí sim, elas já vêm peneiradas, bem melhores do que os bloguinhos, do que as informações sem origem. Todos sofrem de maneira igual? Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos sofrem da mesma forma ou depende da particularidade de cada faixa etária ou até do estado de saúde de cada pessoa? De cada pessoa, Mauro. Realmente existe bastante diferença, e a diferença não é obrigatoriamente ligada à faixa etária.
nós temos crianças que sofrem bastante com alergia, temos idosos que sofrem bastante com processos alérgicos, e normalmente a capacidade de adaptação do adulto é melhor. O adulto tem mais acesso a escolher o que ele ingere, o que ele usa de produtos. A criança fica um pouco sujeito ao que o adulto fornece. Os problemas de pele, como eu destaquei aqui, né, também são muito comuns, não são só as vias respiratórias que sofrem nessa época, tem a secura do tempo que provoca os efeitos sobre a pele também, né? Muito comuns. A gente ressalta a importância não só dos hidratantes, como dos filtros solares, como muitas vezes as pessoas falam que porque é inverno não precisa usar protetor solar, precisa hoje mesmo, então, um dia ensolarado. Eu acho bastante importante ter essa conscientização e, principalmente, tomar líquido, ingerir frutas frescas, sucos, se hidratar bastante. Uma coisa é o tempo seco e outra coisa é o que a gente verificou como consequência disso, estamos verificando ainda, doutor Enio, que são as queimadas, né, pelo interior, várias partes do país. A gente até está falando aqui pela Rádio Cultura também, né, 990 AM de Dois Córregos, no interior paulista, centro-oeste paulista, uma cidade que sofreu e ainda está sofrendo bastante com as queimadas por lá, uma cidade próxima ali de Ribeirão Preto, relativamente próximo, né? Então, quais são as orientações para quem está próximo das queimadas e inalando, enfim, toda essa situação que é de fato prejudicial, né? A situação está bastante grave, realmente fugiu do controle com essas queimadas criminosas. A grande maioria das queimadas são criminosas, só que com o tempo seco elas se propagam de uma forma quase incontrolável. Então, logicamente, o primeiro passo cabe às autoridades cuidarem desse fenômeno. Mas, em casa, é realmente cuidados para que a fuligem não entre em casa, os umidificadores, para quem não dispõe de um aparelho umidificador, toalhas úmidas, vasilhas com água, ajudam bastante. E, dentro daquilo, os cuidados de higiene habituais, usar hidratantes, ingerir bastante líquido, que entra nesse quadro também. Como é que a parte cosmética pode entrar nisso, Katia Alves? Porque nessa época acho que todo mundo procura, né? Os caminhos aí para embelezar e tudo mais. Tá um caminho aí para beleza todos os dias, né? Tem um pouco de exagero aí na área da beleza, mas usam muito, né? A cada dia a gente verifica que aparecem mais e mais produtos e mais produtos testados que ajudam realmente a hidratar, a melhorar a pele, mas só o produto sozinho não faz muito milagre, precisa aí da sua atenção em relação a toda uma alimentação que você precisa ter, a toda uma hidratação, né, doutor? Que precisa estar envolvido. Só os cremes não fazem milagres, mas realmente a indústria tem investido bastante nisso, bastante mesmo. E sempre com orientação médica para compra, né? Sim, existem alguns produtos que podem ser usados e sem qualquer restrição, como hidratante, essa coisa toda, a não ser que a pessoa tenha realmente algum tipo de alergia, o que é muito mais raro, aí o doutor pode falar isso muito bem, né? Mas produtos que realmente precisam de prescrição médica não dá para ser usado de qualquer forma, e pele precisa ser tratada pelo dermatologista, sempre. Hum. E a moçada, Fabiana, na escola, enfim, tá todo mundo também nariz escorrendo, espirrando para lá e para cá, né? Muitos faltam, acabam perdendo dias de aula, né? Tem uma coisa engraçada, no bom sentido, né? Se chama papéis de liderança, e nas escolas a gente tem um líder da garrafinha, em algumas escolas, que é responsável por ajudar todos os colegas a manterem as garrafinhas cheias. É uma preocupação que tem, é um papel de liderança que eles desenvolveram exatamente para esse autocuidado, e um vai ajudando e inspirando o outro, exatamente para evitar situações como essa, de ter que se ausentar por questões, né, de alergias, entre outras coisas, e manterem ali um hábito saudável, principalmente de ingestão de água,
durante o período que estão na escola. Em algumas escolas, como da região Nordeste, por exemplo, eles ficam em salas com ar-condicionado, porque externamente o calor é muito grande. Então, eles também precisam se preocupar em cuidar. Então, a gente ajuda muito, né, nessa questão do desenvolvimento socioemocional, a estimulá-los a pensar no outro, a pensar no autocuidado também em relação a isso, para evitar que situações como essas aconteçam. Você falou do líder da garrafinha, Fabiana. Eu vi aqui, vocês não viram. Eu flagrei aqui o Dr. Mário Capelletti, ele é o líder do copinho. Ele estava tomando água aqui enquanto vocês falavam. Eu tenho o meu aqui, tá É, aqui também. e o Dr. Mário sabe, né, da necessidade, a hidratação das mucosas, enfim, né, Dr. Mário? Sim, é importante porque, como você é uma rinite, você começa a respirar pela boca com uma respiração de suplência. E o que acontece? O ressecamento bucal e a saliva que tem aquele efeito tampão para proteger futuras cáries e hidratação dos tecidos bucais. Então, é importante que você tenha esse restabelecimento da respiração, porque a respiração bucal faz com que o paciente tenha os lábios entreabertos, a língua se posiciona inadequadamente, os dentes acabam sendo reposicionados com uma pressão inadequada da musculatura facial, e, ao mesmo tempo, aquele paciente respirador bucal ele tem um posicionamento, uma fletira a cabeça mais para frente, começa a ter problemas posturais. Então, nós temos que restabelecer a função respiratória, no caso aqui, da minha parte, pode até existir por uma atresia, uma maxila atrésica estreita, uma diminuição da largura da cavidade nasal, da amplitude. Isso pode favorecer futuramente uma rinite alérgica em muitos dos pacientes, e aí começa a ter aquele problema dos corticoides e sinusites de repetição, e esses medicamentos prejudicam muito no meu tratamento odontológico também. Sim, já já a gente vai falar mais a respeito disso, porque a gente vai entrar no assunto aí dos distúrbios Sim. do sono, e a gente vai entrar bastante aí na sua área. Doutor Enio, pois é, como destacou o doutor Mário agora, nessa época do ano, muito corticoide e com parcimônia, né? Precisa tomar muito cuidado com isso, é, e porque traz efeitos indesejados aí do ponto de vista cardíaco, tudo é devagar e sempre, né? E com orientação médica. Bom, Mauro, realmente os higienizadores, hidratantes, shampoos podem ser utilizados sem prescrição médica. A grande maioria contém orientações de bula e dos profissionais que lidam com isso suficientes. Agora, corticoide, antibiótico e alguns tipos de produtos para hidratação também devem ser feitos com orientação médica. Não necessariamente do dermatologista, mas pode ser de um pediatra, pode ser de um orientador, mas é importante uma orientação médica. Muito bom, gente. Vamos seguir para o próximo tema. Programa Gente que Fala, edição de quarta-feira. Saúde, bem-estar e comportamento é o nosso foco por aqui, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde, TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida. E às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Doutor Mário, o seguinte, tem um estudo da Fiocruz que indica que 72% dos brasileiros sofrem com algum tipo de distúrbio do sono, como a insônia, o ronco e a apneia, que podem causar problemas como hipertensão, diabetes, obesidade e, olha, até aumentar o risco de morte. Os tratamentos dependem de cada caso e, em muitas situações, passam também pela ortodontia. A especialidade vai além do alinhamento dos dentes e desempenha papel importante na saúde geral dos pacientes. Quando que um problema de distúrbio do sono é causado por problemas de ortodontia, doutor Mário? Bom, é um tratamento bem complexo porque envolve profissionais da área, na área multiprofissional e multidisciplinar. Então, trabalha medicina, odontologia, fonoaudiologia, fisioterapia e uma série de profissionais que estão envolvidos nesse tipo de tratamento. Na minha área, eu posso dividir em dois tipos de tratamentos distintos. Assim, então, na paciente adolescente e no paciente já adulto. São tratamentos totalmente diferentes. Porque se eu conseguir constatar desde pequeno que o meu paciente tem esse tipo de problema, uma alteração esquelética por uma atresia ou um retroposicionamento do terço médio da face, que levaria a um futuro paciente roncador, e se não for feito nada, um futuro paciente apneico, né, eu estaria tratando ortopedicamente. Isso demandaria alguns anos de tratamento para que
o crescimento facial se completasse, né, e eu pudesse dar uma alta para esse paciente. Agora, eu recebo muitos pacientes no meu consultório, adultos, que são programados cirurgias ortognáticas. Porém, eu não posso prometer nunca que uma apneia vai ter cura, mesmo fazendo a parte da alteração esquelética, essa cirurgia ortognática. Existe os tecidos moles que estão envolvidos conjuntamente na face, por exemplo, a parte da orofaringe, nasofaringe, por exemplo, os tecidos moles, língua. E isso tem que ser avaliado conjuntamente. É um tratamento muito complexo. Eu tenho um pouco de medo quando os colegas da minha área indicam aquelas placas de ronquiapneia. Nem sempre isto é o correto. Talvez 30% desses pacientes sejam tratados dessa forma, mas muitos deles têm que ser tratados de uma forma mais ampla. Um tratamento cirúrgico envolve muitos profissionais conjuntamente. Esse é um problema que, aqui no Brasil, talvez 30% das pessoas tenham, e no mundo, que são 500 milhões de pessoas que têm esse tipo de problema relacionado, né, à ronquiapneia. E cada vez mais eu tenho notado o crescimento em minha clínica, e o que acontece? Cada vez mais as pessoas têm que ser conscientizadas dos problemas de saúde, como foi citado aqui, decorrentes, né, com hipertensão, diabetes, riscos cardíacos, neurológicos. Então, é um tratamento que tem que ser associado com muitos profissionais e uma conversa entre eles para chegar ao melhor resultado para o nosso paciente. 500 milhões de pessoas no mundo inteiro, somos mais de 7 bilhões de pessoas. Isso indica que o problema dos distúrbios do sono afeta todas as raças, independentemente, ou Sim, tem, conforme a raça, a anatomia de cada raça, pode ter maior ou menor problema? sim, a morfologia facial, talvez vamos comparar no oriental com árabe, com caucasiano, talvez isso seja um fator mais predisponente, mas principalmente retrognatismo de mandíbula, o terço inferior da face um pouco mais para trás, e uma maxila mais atresiada, são fatores que realmente predispõem a esse tipo de problema. E eu tenho trabalhado com grupos, no pessoal lá do grupo Reddor, do Hospital Vila Nova Star, os otorrinos, nós temos trabalhado junto no aspecto de fazer uma expansão a nível posterior da maxila, para que se possa melhorar principalmente aquela questão de apneia, que é um problema que muitos pacientes, né, acabam relatando e não tem qualidade de vida. Um paciente não quer dormir, passar a vida toda utilizando um CPAP ou um BiPAP. Ele quer realmente algum tratamento que seja uma solução mais permanente para ele, se bem que nunca podemos prometer, porque a apneia zerar 100% é praticamente impossível no paciente. É um problema de saúde pública, não é, doutor Mário? E são tratamentos particulares, né? Os planos de saúde, quando olham que o problema é estético, não vão dar cobertura. O Sistema Único de Saúde também não tem a capacidade para dar o atendimento. Não, mas eu, por exemplo, eu fiquei por muitos anos, fiquei por 24 anos no departamento de otorrino, cabeça e pescoço lá da Unifesp. Eu cuidava do respirador bucal e cuidava de crianças com ronco e apneia. No serviço público tem, sim, algum tipo de tratamento, pelo menos nós fazíamos lá, ainda existe esse ambulatório lá, e nós tratamos mais da parte de prevenção. Na parte das crianças que têm esse tipo de problema, já fazemos o tratamento ortopédico para não ter futuros problemas, né, desses indivíduos. Sim, eu falei do serviço público, sem dúvida que tem a capacidade, eu talvez não tenha me expressado adequadamente. Tem a capacidade, mas não tem a possibilidade de fazer a fila andar rápido, em razão da quantidade de gente que Ah, precisa jamais. de Sim. tratamento e a capilaridade, evidentemente, né? E um detalhe importante também é ficar atento no ronco, principalmente em crianças. Uma criança com ronco, se nada for feito para ela, provavelmente ela vai ser um futuro apneico, né? E isso é muito comum, às vezes, quando adultos, alguns casais dormirem em quartos separados até por questão de ronco. Então, isso Bom, acontece no dia a dia, a gente convive. o caminho, então, pode ser procurar primeiramente o ortodontista para fazer uma avaliação ou outro Não, profissional. Qual é o caminho acho inicial? que devia um otorrinolaringologista, avaliar se é um problema, talvez, de obstrução nasal, tipo de problemas que é, e trabalhar conjuntamente. Esse é um tratamento que ele é multiprofissional e multidisciplinar. Não existe um profissional somente que consegue resolver esse tipo de problema. Ele tem que ser associado a um grupo de profissionais em que vão ver qual que é a área de atuação de cada um para solucionar, né, esse tipo de problema e causar uma melhor qualidade de vida para o nosso paciente. Esse é o nosso maior objetivo. O distúrbio do sono já passou a ser uma especialidade dentro da odontologia? Sim, já existem, eu mesmo estou fazendo pós-graduação em odontologia do sono,
existem já centros especializados também, como existe na medicina do sono. Tem que trabalhar conjuntamente. Não dá para separar a parte do tecido mole da parte esquelética, tem que ser um trabalho conjunto. Volume de língua, tonicidade muscular, é muito importante nesse aspecto. Muito bom, vamos seguir. Próximo assunto aqui, programa Gente que Fala de quarta-feira, saúde, bem-estar e comportamento, desfilando aqui na nossa bancada com os nossos especialistas de hoje, pela 365, sua rádio de todos os dias, TV, TV da internet, redes sociais, YouTube, retransmissões pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde e depois, às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Olha, gente, o Excellence Beauty é um evento voltado para a valorização e o reconhecimento dos profissionais da beleza e estética. E este ano a jornada de premiações e homenagens acontecerá em várias partes do mundo. Vejam só, em Londres, já começou, né, em julho em Belém, aqui no Brasil, né? Em Londres, dia 23 de setembro, em Portugal, no dia 29 de setembro, tem Dubai, entre os dias 22 e 30 de outubro, e depois de volta ao Brasil, Rio de Janeiro, 4 de novembro, na elegante Mansão Carioca, no Rio, né? O que tem de novidade? É o segundo ano, não é? O que tem de novidade em relação ao ano passado, Kátia? É o nosso segundo ano, na realidade, a Excellence Beauty aparece com uma proposta diferente, de reconhecimento e premiação aos profissionais da beleza. A gente tem, então, envolvido os embaixadores, que são profissionais de destaque dentro da área, são eles que selecionam esses profissionais através, então, do trabalho que se verifica da prova social. Nós, eu e minha sócia, Carol Júdice, não nos envolvemos nisso, até para nós termos uma separação do pagamento. Ah, eu vou pagar e vou ser homenageado, não é isso que a gente quer. Então, a gente acaba realmente ficando nos bastidores e esse é um papel do embaixador. Ano passado, nós tivemos o evento, foi o primeiro evento, e foi um sucesso, e foi na Mansão também, Carioca, no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. E lá nós fizemos o lançamento do ano seguinte, de 2024, 4 de novembro. E a partir disso apareceram outras pessoas querendo que nós fizéssemos em outros locais. A beleza e a estética do profissional do profissional brasileiro, né? A atuação desse profissional, ele é muito bem visto no mundo, né? No Brasil e no mundo. Então, quando você tem um profissional da área da beleza ou da estética fora do Brasil, isso traz para ele realmente uma credibilidade muito grande. E aí nós tivemos a possibilidade de fazer um evento em Londres, e esse evento em Londres é exclusivamente para profissionais brasileiros que estão lá. Eu tenho ali 2 ou 3 pessoas que vão conosco aqui do Brasil, mas foi pensado e voltado para o profissional que mora efetivamente no Reino Unido. Dubai é também um evento de uma noite. Dubai é diferente, é uma imersão. Nós fazemos 7 dias e 8 noites em Dubai. Temos a Feira da Beleza, que nós vamos visitar, que é uma das maiores feiras do Oriente. E fizemos algumas programações e vamos ter uma premiação no iate. Esse é para profissionais do Brasil que vão para Dubai conhecer uma nova cultura, porque nós vamos também ter contato com o governo de Dubai, para quem quiser investir lá. E no Brasil é a nossa menina dos olhos para essa premiação acontecer aqui. Esse ano vai ter algumas coisas diferentes, música ao vivo, vamos fazer umas coisas diferentes. E a gente traz outras coisas. Como é a cadeia da beleza? Quem são os profissionais que são olhados, monitorados, pesquisados para fazer o reconhecimento, para terem o reconhecimento? Maquiadoras, maquiadores, esteticistas, enfim, quem são essas pessoas? São todas as especialidades que estão dentro da área da beleza. Então, a gente fala desde a manicure, do cabeleireiro, até a terapia capilar, quem é micropigmentadora, lash designer, quem trabalha com estética, todas as especialidades da área da beleza estão ali envolvidos. E a gente precisa, cada dia mais, olhar esses profissionais de uma forma diferenciada, até para a gente poder valorizar aquele profissional que realmente é muito bom no que faz. Quantos são no Brasil? Qual é o tamanho dessa cadeia? Quantos serão os premiados? A dificuldade, o desafio de você selecionar essa turma?
Pois é, a gente tem sempre limite de profissionais. No exterior são no máximo 30 homenageados e no máximo 80 pessoas participando, entre convidados e empresas e patrocinadores. No Brasil, nós levamos 50 profissionais homenageados e levamos no máximo 120 pessoas para esse evento. Essa responsabilidade fica a cargo dos embaixadores, são eles que fazem essa peneira e são eles que trazem esses profissionais para nós. Como é que você entrou nesse mundo, Kátia? Na realidade, eu sou de gestão de negócios da área da beleza e entrei nesse mundo indo efetivamente ajudar esses profissionais que ganham tanto dinheiro, mas não sabem trabalhar a parte financeira. Então, eu abri uma empresa de gestão financeira voltada para a área da beleza e depois disso eu comecei a ser contactada por algumas pessoas para palestrar, para falar dessa gestão de negócios, como é que isso funcionaria. Até que eu vi uma desmotivação muito grande. As pessoas desistiam da área por falta de incentivo. Aí foi quando eu desenhei esse projeto, chamei o Conselho Nacional dos Profissionais da Beleza, sou conselheira lá, pedi o apoio, eles me apoiaram, e a partir daí nós criamos esse evento, e eu acabei fechando a empresa de gestão financeira, porque eu não conseguia mais administrar, e fiquei só com a Excellence Beauty. E qual é o campo de trabalho do pessoal da estética e da beleza? É abrir seu próprio negócio ou trabalhar para empresas? Por exemplo, no nosso meio aqui de televisão, por exemplo, né? Então, você Sim. tem os marcadores nas emissoras, e não são poucos, são muitos, né? Para os elencos todos, enfim, é um mercado de trabalho em potencial. O que mais? Existem maioritariamente trabalham por conta própria, maioritariamente, mas ainda muitos em pessoa física. E quando abrem o seu CNPJ, começam a abrir pelo meio. Não se enxergam como empresários, não se enxergam como empreendedores. Mas houve uma mudança bem diferenciada quando houve a mudança do salão parceiro, onde eles deixaram de ser empregados e passaram a ser empresários. Então, isso fez uma mudança muito grande dentro da área da beleza. Hoje, cresce exponencialmente, é uma coisa surreal, que tem de profissional aí trabalhando, mas muitos ainda como pessoa física, tá? Não como pessoa jurídica. Olha, gente, vamos para as perguntas da nossa audiência. O tempo está já no finalzinho aqui. Eu vou pedir brevidade para cada uma das respostas. Uma pergunta para cada um de vocês. 20 segundos, 30 segundos no máximo para cada resposta. A Kátia está falando, eu vou com você, Kátia. O Renato está no YouTube, quer saber se está havendo um efetivo reconhecimento dos profissionais na área da beleza. Claro que tá por conta de vocês, do trabalho de vocês, né? Não somos apenas nós, existem outras empresas. O que nós queríamos trazer era uma situação diferente. Então, hoje a gente não faz só a festa do glamour, né? A gente traz esse profissional. Então, por exemplo, a gente coloca dentro do site da Excellence Beauty, pede o nosso marketing para fazer um pequeno mini site para aquele profissional, para que a gente possa efetivamente divulgá-lo. A gente pede para ele criar um vídeo para a gente colocar no nosso YouTube para divulgar o trabalho, um vídeo autoral. Então, acho que essas coisas valorizam sim. Doutor Enio, rapidinho também, os possíveis malefícios dermatológicos que o bronzeamento artificial pode causar. Quem pergunta é o Gustavo no Instagram. O bronzeamento artificial é um uso do ultravioleta para estimular a produção de melanina. Se ele for feito de uma forma não bem controlada, ele pode aumentar os riscos para o câncer de pele, para o envelhecimento da pele, para a perda de colágeno. Então, são coisas que têm que ser muito bem cuidadas. Ele bem conduzido pode até ser muito bom. Fabiana, quais são as propostas do programa Líder em Mim? Bem rapidinho, a pergunta do Jaime está aqui com a gente, participando sempre. Valeu, Jaime. Estimular cada vez mais crianças e adolescentes ao autocuidado e à liderança de si mesmo, para que elas possam inspirar outras crianças e a comunidade escolar a também encontrarem liderança na autogestão e autorregulação, para a gente dar aí um cuidado social e emocional para toda a comunidade escolar. Doutor Mário, o implante dentário é viável para o desgaste ósseo? É o Rafael no Instagram também querendo saber.
Se não houver osso suficiente, não dá para colocar um implante. Então, se ele tem um desgaste ósseo, para ver qual foi o motivo e se é possível fazer um enxerto para se fazer uma futura instalação desse implante. 5 segundos para cada um, despedida e canais. Doutor Mário, Uma boa tarde a todos, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Muito obrigado. os canais, doutor Mário? Arroba? ABOSPoficial.org.br, né? É o nosso site lá. Está à disposição de Fabiana? todos. Sim. Fabiana, Arroba você? programa Líder em Mim e fabi.santana.prof. Muito obrigada pela oportunidade. Kátia Alves? excellencebeauty.oficial, katia.alves.oficial. Muito obrigada aí pelo convite, pela oportunidade. Doutor Enio, a chave do programa nas suas mãos. Obrigado pela oportunidade. Realmente desejo uma boa tarde a todos. @dermatoenio no Instagram e dermatoenio@gmail.com.br. Muito bom, gente. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, quarta-feira, e passamos por aqui os nossos assuntos relacionados com saúde, bem-estar, comportamento. Agradecimento a cada um de vocês. Fabiana Santana, assessora pedagógica do programa Líder em Mim, Dr. Enio Ziman, dermatologista especialista em alergologia, Dr. Mário Capelletti Júnior, presidente da Associação Brasileira de Odontologia, e Kátia Alves, CEO da Excellence Beauty. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCOM, 23 anos no ar, apresentação minha, Mauro Friesman, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você do outro lado, sempre espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões. TV aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora de TV preferida, e isso às 5 da tarde e às 10 da noite, Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Obrigado, gente, pela audiência. Tchau, até amanhã.